E faço o registro que o Jeff é uma pessoa que eu já admiro desde o ano passado pelo seu caráter, pela sua competência, e sou muito grato a ele, porque ele às vezes me socorre, né? Na hora ali de vamos ver. Eu quero fazer um adendo aqui sobre o Vefo. Eu chamo ele de Vefo, para você entender, porque eu que botei ele nesse mundo do crime. Com 17 anos ele começou a tocar comigo. Ele era um pirralhinho, um gurizinho assim, de toco de amarra-bode, né? E o Vefo é uma peça fundamental para o Augustinho poder destilar do brilhantismo que ele tem, porque o Vefo segura algumas notas, o Augustinho fica ali, porque assim, ó, o Augusto deixou uma coisa muito. O Augusto foi muito feliz quando ele citou um lance que, naquela época que tinha a banda, ele tinha recursos para fazer N coisas, tá? Hoje, aqueles recursos ele teve que adaptar comprando pedais, né? Comprando. Para quem não sabe, o Augusto voltou a tocar mid pedalboard, que eu não olhava para o Augusto, senão eu me perderia. É um show. Sandro, te liga, foca em ti, te concentra, tu foca e faz. Eu me concentro mais no baterista, né? Porque se eu olhar para o Augusto fazendo os pedal, eu me perco, né? E o Augusto voltou a tocar mid pedal, ele comprou pedais, teclado, né? Ele comprou pedais para ainda suprir algumas coisas que ele fazia naquela década de 90 e 80 e 90. E o Jeff tá junto ali para poder deixar o Augusto mais livre, para poder fazer o brilhantismo e aquelas linhas, aquelas frases de guitarra fantásticas que ele pode se destacar. É que nem um time de futebol, um depende do outro. Somos quem podemos ser, por exemplo, o Augusto faz o riff, mas se não tem aquele riff do Augusto, como é que vai ser aquela base do Jeff? Entendeu? Porque eu tô no baixo. Por isso que dá aquele brilho. Na Revolta dos Dantes também. Tem aquela base de violão e o Augusto faz aquele riff maravilhoso. Pô, com ele pode fazer aquilo ali no show e o Jeff segurando a base. Que é legal que o Augustinho, tu começa a ver os vídeos na época, ele nunca tocava igual as guitarras, entendeu? Então tu vai tocar a música do Engenheiros, e cada vez ele faz uma linha diferente, e uma linha é melhor que a outra, então tu fica naquela coisa, o que eu vou fazer quando for tocar, né? Vai tocar qual linha que ele faz, porque ele é muito criativo, né? Na criação, na arte. Então, às vezes fica difícil, né? Nós reproduzir isso, né? Ao vivo. Muito autoral, né, velho? Isso, muito autoral. E quando a gente, como tocou de duas guitarras, a gente conseguiu mesclar isso, né? Todas essas linhas que ele fazia. E acho que deu uma liberdade para ele também, né? Eu acho que, reforçando isso, Jeff, tem dois detalhes, assim, são coisas muito sutis que talvez as pessoas que assistiram o show talvez nem tenham percebido. Mas a gente, com duas guitarras, a gente consegue algumas coisas a mais para não ficar se repetindo. Por exemplo, músicas que a gente gravou em estúdio e que eram muito difíceis de reproduzir ao vivo, porque tinham overdubs. Eu gravei mais de uma guitarra, eu gravei uma guitarra slide, eu gravei um dedilhado, gravei uma levada com drive. A gente, na época da banda, como trio, a gente tinha que mudar obrigatoriamente, que seria impossível reproduzir aquilo ao vivo. Então, agora, a gente conseguiu resgatar e fazer algumas coisas que como trio, era impossível. E, além disso, dá para mesclar, por exemplo, a gente gravou, a gente tocou nesse show de domingo, dá um exemplo, algumas músicas que eu inseri soluções de diferentes apresentações. Por exemplo, refrão de um bolero. A gente começa lá, né, o piano, a introdução do Bésame Mucho, aí tem aquele efeito com o volume da guitarra, né? Depois um arpejio. E quando entra no refrão,
Não sei se vocês perceberam, mas eu Percebi. inseri No filme de guerra. a melodia que eu usei no filmes de guerra, o semiacústico na Sala Cecília Meirelles. Claro que eu percebi. Então tem uns outros momentos aí, mas aí eu não conto. Posso falar outro momento, só para fechar esse assunto? Claro. A live é de vocês. Um momento que eu tive que me concentrar para não me desfocar, porque no ensaio eu não prestei muita atenção, porque no ensaio eu fico cuidando do Carlos, e o Carlos toca pegado, né? Eu e o Carlos tem que ficar juntos ali. Canibal vegetariano, devora planta carnívora. Tem uma hora que o Agostinho faz um riff de trompete no skateboard. Sim, isso tá na gravação original. Sim, eu não percebi no ensaio. Quando a gente tocou ao vivo, que eu estava ouvindo tudo ali alto na minha frente, eu olhei assim e disse, pô, que massa. Daí o Jeff dando base. E o Augusto fazendo isso. Quem não percebeu estava encantado vendo o Augusto e o Carlos. Muita gente estava assim, ó, que era um dos motivos, né? E eles acrescentando o brilhantismo na banda com esses riffs que nunca seriam tocados ao vivo se não tivesse uma outra guitarra, né, Agostinho? Cara, total. Agora, assim, ó, é preciso dizer, olha, depois de 31 anos, a gente se propôs a revisitar 7 anos de intensa atividade